Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Hoje gostaria de falar com vocês sobre atitudes. Atitudes que podem fazer toda a diferença na vida de um cristão. Muitos aqui devem conhecer a história de Jó, homem fiel e temente a Deus. Mas Jó passou por momentos difíceis em sua vida. Perdeu tudo que tinha, inclusive seus filhos, e ficou leproso. Sua mulher, vendo a situação dele, manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Ou seja, para uma esposa falar isso para o marido, sinal de que a situação era muito ruim. Agora vamos ver o que Jó respondeu a essa mulher e entender o que Deus quer falar através dessa mensagem. Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Vamos agora entender o que Deus quer nos mostrar. Temos aqui várias atitudes. A primeira atitude veio da mulher. Ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Essa mulher teve a atitude de uma pessoa desesperada, que não confia em Deus, que olhou para a situação e olhou com os olhos naturais. Viu tudo o que aconteceu com ela também, porque junto com a pobreza de Jó, a perda das riquezas, veio também a perda dos filhos. Essa mulher perdeu tudo juntamente com ele. Não era só Jó que tinha perdido, a mulher também tinha perdido. Imagine para uma pessoa perder tudo e perder seus filhos da noite para o dia. Qualquer pessoa ficaria desesperada em uma situação assim. Mas para todas as pessoas que olham com os olhos naturais, as pessoas estão vendo o que está diante dos seus olhos e o desespero vem. Agora pergunto a vocês, qual foi a atitude de Jó? O que ele fez de diferente dela? Sabe o que ele fez? Olhou com os olhos espirituais e com confiança em Deus. Ele estava dizendo para ela: será que devemos receber somente as coisas boas vindas de Deus, de bom grado? E as coisas más, não devemos também receber? Jó estava sofrendo com a situação, com certeza. Sim, quem não estaria? Mas ele, em momento algum, deixou entrar no seu coração a raiva. Aquela mulher estava com raiva da situação, estava desesperada, estava desconfiada. Jó, inclusive, fala para ela, como qualquer doida. Ela estava dizendo: você está agindo como alguém que não conhece Deus. Jó estava querendo mostrar isso para ela. Vejam, essa mulher também estava sofrendo. Ela perdeu tudo. Mas o principal para uma mãe são os seus filhos. Não é verdade? Quando se perde alguém muito querido. Ela estava, podemos dizer, desconsolada com a sua dor. Jó, apesar de tudo, estava firme. Apesar de toda a perda, de toda a tristeza, Jó tenta, em meio ao caos, em meio a cacos, pois ele literalmente estava em cacos, leproso, sem casa, sem servos e servas. Ele estava sem nada. Ele tenta se manter firme diante de Deus. A atitude de uma pessoa que sabe que o bem que nós temos vem de Deus, mas o mal que recebemos vem através dos nossos erros. Jó, quando fala: receberemos os bens vindos de Deus, mas não receberemos o mal, ele já devia estar pensando ou até sabendo dos erros cometidos. Quando vem algo ruim sobre nossa vida, vem porque damos brechas. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Jó tanto sabia que cometeu algum erro que ele declarou. Jó, capítulo 3, versículo 25. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Jó deixou o medo entrar na sua vida. Jó pecou através do medo. Lembram? Já preguei
E provei para vocês que medo é pecado, porque desagrada a Deus. Quem tem medo está demonstrando falta de confiança em Deus. Jó tinha medo de perder seus filhos, pois todas as vezes que eles saíam, Jó oferecia sacrifícios a Deus, demonstrando todo o seu medo de que algo acontecesse com eles. O diabo, nosso adversário, anda o tempo todo ao derredor. Tanto anda que logo que percebeu isso foi diante de Deus para pedir para tocar na vida de Jó. E quando o mal veio sobre a vida de Jó, ele reconhece que o medo foi o que lhe destruiu. Vamos entender agora todas essas atitudes diante da situação e pegar o que pode nos ajudar na nossa caminhada com Cristo. Prestem bastante atenção que isso pode fazer toda a diferença na vida de vocês. Isso pode mudar uma situação por completo. Vamos ver os sentimentos juntamente com as atitudes. Os sentimentos foram de desespero, raiva, dor pela perda, podemos dizer até de vontade de morrer, porque a mulher diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Esse era o sentimento dela e não de Jó. Ela estava querendo morrer. A atitude dela foi agir como uma louca em uma situação que realmente era desesperadora. Ela estava olhando com os olhos naturais e não espirituais. Muitos vão dizer assim: quem não ficaria assim numa situação dessas? Verdade, concordo com vocês. Mas ia adiantar se matar? Ia adiantar ela se afastar de Deus? Porque o que ela pediu para Jó foi isso. Quando ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela, em outras palavras, estava dizendo: deixa esse Deus de lado, porque ele deixou tudo isso acontecer conosco. Essa foi a atitude dela. A atitude dela foi de alguém que não conhecia Deus de verdade. Foi a atitude de quem não confia, de uma pessoa que não consegue reconhecer quando há algum erro em nossa vida. Jó, quando rebate as palavras de sua mulher, ele já estava olhando com outros olhos, com os olhos espirituais. Ele já havia percebido que ele havia dado brecha para o inimigo tocar em sua vida. Ele reconheceu o seu erro. E quando reconhecemos os nossos erros diante de Deus, ele nos perdoa por completo e nos recebe de volta de braços abertos. Eu sempre digo e repito: todo pecado gera consequências. O diabo está sempre por perto, querendo tocar nos que são fiéis a Deus. Jó teve a primeira atitude em reconhecer seu erro. Depois, a atitude de confiar em Deus, que Deus poderia mudar a sua situação. Mas isso foi assim de imediato que ele reconheceu? Não, não foi. Jó passou por muita coisa. Foram mais ou menos 9 meses de sofrimento, ao ponto dele, em algum momento, dizer que não tinha feito nada de errado e que Deus não queria lhe fazer justiça. Naquele momento, Jó chegou a dizer que não tinha pecado. Mas ele mesmo já havia reconhecido seu erro, porque ele já tinha dito: o que eu mais temia me aconteceu. Mas olha o que Eliú, que era um dos que viram a situação de Jó, disse. Ele, naquele momento em que ouviu Jó dizendo que Deus não estava lhe querendo fazer justiça, Eliú faz um discurso. E nesse discurso ele demonstra conhecer bem Deus. Jó, capítulo 34, dos versículos 10 ao 12. Agora vocês que têm juízo me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Não é Deus que faz o mal. Cada um recebe o que merece. O mal é a consequência daqueles que caíram em pecado. Aprenda isso. Aprenda que o pecado traz consequências. Coloque uma coisa no seu coração. As nossas atitudes podem nos levantar e podem nos colocar para baixo. Confiar em Deus e reconhecer os erros são atitudes vencedoras. São atitudes de quem confia em Deus e sabe que errou, sabe que cometeu um pecado. Quem reclama, murmura e quer se afastar de Deus são atitudes de quem não confia e não quer reconhecer que errou, não quer se arrepender dos seus erros. O mal só vem sobre a vida de quem pecou. Não há maldição que pouse sobre a vida daqueles que andam segundo os mandamentos do Senhor
e que vivem longe do pecado. Para viver assim, você precisa estar sempre perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você está, mais longe o pecado está da sua vida. Mas mesmo perto de Deus, às vezes erramos e precisamos reconhecer nossos erros. E quando reconhecemos, Deus muda. Deus muda a história por completo. A história de Jó mudou. Ele teve de volta tudo e Deus deu tudo em dobro. Se você quer mudança em sua vida, mude suas atitudes diante de Deus. Tenha a atitude de quem realmente confia em Deus e sempre reconheça seus erros. Desta forma, Deus mudará a sua vida por completo. E tudo que Satanás te tirou, Deus te dará em dobro. Coloque isso em prática e faça o que agrada a Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por abrir os nossos olhos e abrir o nosso entendimento. As nossas atitudes fazem toda a diferença, fazem tudo na nossa vida mudar, se realmente agirmos com confiança em Ti. O Senhor faz a diferença, mas temos que reconhecer. Temos sim que reconhecer quando erramos. Não adianta achar que o mal veio e esse mal veio do Senhor. O Senhor é bom o tempo todo e não manda o mal para ninguém. Nós é que erramos e damos brechas para que o inimigo toque em nossa vida. Senhor, perdoa. Perdoa se às vezes somos falhos. Perdoa se às vezes pecamos sem saber. Às vezes temos atitudes que desagradam ao Senhor e não queremos fazer nada que te desagrade. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar com os olhos espirituais e não com os olhos naturais, com os nossos olhos carnais. Precisamos reconhecer que o mal não vem do Senhor, que o mal vem daquele que quer roubar, matar e destruir. E por isso, Senhor, te pedimos, nos ajude, nos dê força, nos dê capacidade para continuar e permanecer firmes e fiéis a Ti. Que a presença do Senhor esteja sempre em nossas vidas, que possamos cada vez mais nos aproximar de Ti e viver longe do pecado. É o que queremos e é o que Te pedimos. Nos ajude a nos manter longe do pecado. Nos livre de todo o mal e de toda a tentação. Amém. E assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.